Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Esta manhã, tarde ou noite, seja a hora que você esteja assistindo este vídeo, vendo este vídeo através do nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, que Deus vos abençoe grandemente. Nós estamos seguindo uma série aqui sobre demonologia e as últimas programações que fizemos falamos sobre demônios que atormentam eleitos. E aí nós usamos Jó como modelo, um protótipo, a qual o adversário, o diabo, tentou com 7 investidas, 7 ataques. Satanás fez Jó ter 6 perdas. Jó perdeu tudo que tinha, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a mulher, Jó perdeu os amigos e Jó perdeu a popularidade. 6 perdas através de 7 ataques. Em 7 ataques que Jó investiu contra, em 7 ataques que Satanás investiu contra Jó para tentar derrubá-lo, para levar Jó a blasfemar contra Deus. Foi isso que ele propôs diante de Deus. Se tu tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar de ti. Então Deus disse, ele está em tuas mãos. O demônio só pode fazer alguma coisa com o eleito se Deus permitir, se Deus abrir a cerca. Deus permitiu, Satanás investiu, deu seus ataques, tirando os bois e as jumentas, tirando as ovelhas, tirando os camelos, tirando os 10 filhos de Jó, atacando Jó através tirando a saúde de Jó, atacando Jó através de sua esposa, que falou como uma doida, e através dos seus amigos. 7 investidas. Nós falamos no vídeo passado sobre isto, esses 7 ataques. Mas como o livro de Jó foi um livro escrito antes do livro de Gênesis, e Gênesis quer dizer princípio, isso equivale a dizer que antes de ser escrito o livro de Gênesis, o livro de Jó já tinha sido escrito. Isso para nos mostrar que nada derruba um homem que tem seu nome escrito antes do princípio. Ou seja, nada derruba um homem que tem seu nome escrito antes da fundação do mundo, antes do princípio de qualquer coisa. Nada derruba este homem. Então, você vai ver que o seguinte, que é desta forma. Demônios, eles atormentam os eleitos, mas tudo está na permissão divina. Nós vamos falar sobre os demônios, estamos falando agora sobre os demônios que atormentam os eleitos, nós vamos falar sobre os demônios que atormentam os salvos, e nós vamos falar sobre os demônios que atormentam os perdidos. Passo a passo. Passo a passo nós vamos falando de cada um. Aí você tem, por que Deus libera o diabo para atormentar um eleito, como liberou para atormentar Jó, uma vez que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal? Deus pode liberar Satanás para atormentar um homem que é justo, que é justificado. Mas para que Deus faz isto? Para extrair daquele homem o melhor. E no caso de Jó foi para extrair dele a maior visão, a certeza da ressurreição. Agora, o assunto que nós vamos falar hoje é isto. Se um eleito estiver vivendo de forma errada, ele sendo eleito, sendo um filho de Deus, estiver praticando coisas erradas, Deus vai liberar Satanás para chicoteá-lo.
ele vai ser entregue a Satanás para ser chicoteado, para que ele se arrependa e volte-se para Deus. Observe. Nós vamos ver isto em 1 Coríntios, capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo fala de um jovem que estava deitando com a madrasta. E Paulo diz, se houve tal imoralidade no vosso meio, ao ponto de alguém se deitar com a própria madrasta. Imoralidade tal que não se vê entre os gentios. Entre os gentios não estava vendo aquela imoralidade, mas dentro da igreja de Coríntios estava acontecendo aquilo. A igreja de Coríntios era uma igreja bagunçada, que precisava ser consertada. Hoje nós temos as denominações aí, a maior bagunça do mundo está aí, é a igreja de Coríntios. Mas você vai ver que a igreja de Coríntios era bagunçada, mas Paulo estava organizando com as suas cartas, colocando tudo em ordem. A igreja de Deus tem que estar em ordem. Estas igrejas que estão bagunçadas, essas denominações, isso nada mais é do que a igreja de Coríntios. Nós temos que sair de Coríntios para Éfeso. Esta é a trajetória de um eleito. De Coríntios para Éfeso. Éfeso é a figura de uma igreja que grandes coisas foram escrita para os efésios. Observe, predestinação, lugares celestiais, adoção, grandes coisas. Mas vamos lá. Aquele jovem era um eleito. Ele estava cometendo tal imoralidade. O apóstolo Paulo disse, o tal deve ser entregue a Satanás para a condenação da carne, para que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Ou seja, eu não estou presente com vós no corpo, mas estou em espírito. E pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, vocês têm que entregar este homem a Satanás. Para quê? Ele estava cometendo imoralidade, não queria consertar. Então o que é que se faz? Excomunga ele, tira ele do meio de vós, entrega a Satanás. Uma vez que a igreja entrega uma pessoa a Satanás, ele perde a proteção de Cristo. Ele vai ser entregue a Satanás para ser surrado, para ser chicoteado. Uma vez que o chicote que Deus tem em suas mãos para corrigir os seus filhos é quem? Satanás. Você já viu essa expressão assim? Se desobedecer, o chicote come. Quando a gente era criança, nossos pais diziam, olha, se desobedecer, o chicote vai comer de esmola. Então, o chicote de goiaba era a correção. O molequinho era rebelde, desobedecia, o chicote nele. Chicote nele. E aí, a própria Bíblia diz, aquele que retém o chicote do seu filho, corre risco de perdê-lo. Aquele que retira a disciplina do chicote, corre risco de prendê-lo. Porque nós temos um bando de delinquentes juvenil, um bando de rebeldes, porque não tem mais chicote neles, porque não tem mais disciplina. E o pai que ama seu filho, ele disciplina seu filho, ele corrige seu filho. E Deus nos ama, ele precisa nos corrigir e muitas vezes ele vai usar o chicote. Quem é este chicote? O diabo. Para corrigir seus filhos. Porque Deus repreende e corrige a todo aquele que ama. O filho que rejeita a correção, ele é ilegítimo. Mas o filho verdadeiro, o filho legítimo, ele aceita a correção. E Deus disciplina e corrige e repreende todo aquele que ama. Profeta desta era, William Marion Branham diz, se tu estás sendo corrigido por Deus, alegra-te,
porque você é filho. E filho será corrigido. Então aquele jovem estava cometendo tal imoralidade e precisava ser corrigido isto. Como ele não aceita a correção, não aceitou a correção de dentro, teria que tirar ele do meio do povo e entregar ele a Satanás para ver se ele se arrependia. Entregar ele ao mundo para Satanás chicotear ele. E ele depois ver que o mundo não vale de nada, que o mundo não serve de nada, que o mundo não tem nada para dar. Este mundo que nós estamos vendo aí não tem nada para dar. Só tem falsidade, mentira, falcatrua, engano. O mundo jaz no maligno. Isto aqui é o Éden satânico. Sabe? De uma forma expressiva, nós estamos aqui no inferno. Porque o profeta William Branham classificou isto como Éden satânico. O lugar de delícias de Satanás. O lugar onde as delícias de Satanás estão aí para levar as pessoas à morte. Você sabe, céu é um estado, inferno também é um estado. Você pode fazer de sua vida um céu, como pode fazer dela um inferno. Então, onde Deus está, o céu também está. Coloca Deus em tua vida e tua vida serás um céu. Ou, do contrário, serás um inferno. Tem gente que gosta desse inferno aqui, que eles nasceram para aqui. Eles têm que aproveitar a vida deles aqui. Porque o único céu para os ímpios é aqui na terra. Eles gostam desse lugar de delícias de Satanás, dos prazeres carnais, de tudo que a carne oferece, de dinheiro, de fama, de mulher. Eles gostam disto. Então eles vão aproveitar. Vão aproveitar. Mas os filhos de Deus querem céu. E eles renunciam a este Éden satânico. Então aquele jovem era um filho, era um eleito. Precisava ser corrigido. Ele foi entregue a Satanás para ele ser surrado. Para que ele se arrependesse e voltasse. E aí o que acontece? 2 Coríntios capítulo 2, ele volta arrependido. E Paulo vai e diz para a igreja: vocês devem recebê-lo, perdoar ele e consolá-lo. Console ele para que ele não morra de tristeza. Uma vez que uma pessoa é entregue a Satanás, ele vai para o mundo. No dia que ele decidir voltar arrependido, pedir perdão, a igreja deve recebê-lo com maior amor e carinho e consolar aquela pessoa. Não atingir ele, não fazer ele ficar triste, lembrando do passado dele, mas consolar. Consolá-lo. Então veja só, ele volta arrependido. E Paulo diz, vocês devem perdoar e consolar ele. Então ele voltou, ele foi entregue a Satanás, ele sofreu lá no mundo, o chicote comeu de esmola. É aqui uma expressão que a gente usa, se não obedecer o chicote, come de esmola. O chicote que Deus tem é Satanás para corrigir seus filhos. Chicote comeu, ele viu que o mundo não dava nada, que não prestava, voltou para a comunhão. É tremendo. Observe que o irmão Branham conta a história de um homem chamado Hans Musse, um ministro, um pastor, que ele tinha um filho chamado Wesley. E o irmão Branham disse que este Wesley acabou se metendo em enrascada, em problemas. Acabou fazendo algumas coisas erradas. E o pai chegou para ele, o pai era pastor da igreja, e chegou para ele e disse, Wesley, você tem que acertar sua vida com Deus. E ele não quis acertar. Então o pai pegou um diácono, alguns diáconos, e foi até ele. E aí disse, Wesley, você tem que acertar sua vida com Deus. E ele não quis acertar. Então o pai disse, Wesley, eu sou o seu pai e sou o pastor da igreja.
Nós vamos lhe dar 30 dias para você acertar a sua vida com Deus. Se você não acertar a sua vida com Deus, nós vamos entregar você a Satanás. Wesley, eu sou seu pai, eu faço tudo por você, mas eu tenho que ficar ao lado da Bíblia, daquilo que Deus ensinou. Se você não acertar a sua vida com Deus, nós vamos entregar você a Satanás. Chegou os 30 dias, Wesley não acertou sua vida com Deus. Então o pai, diante da igreja, a igreja entregou ele a Satanás. E Wesley foi entregue a Satanás. Poucos dias depois, Wesley adoeceu. Satanás chicoteando Wesley. Wesley adoece de uma febre alta, mais de 40 graus. E Wesley estava perdendo a respiração, ia morrer. Chamaram o especialista e disse, não há o que fazer, ele está morrendo. Mas Wesley disse assim, chama o papai. O papai veio correndo. Ele disse, papai, eu sei que eu errei, eu falhei, eu quero acertar minha vida com Deus. Quando ele disse isso, a respiração dele começou a voltar, a febre começou a baixar, Wesley ficou bom, chegou diante da igreja e pediu perdão de tudo aquilo que fez de errado. Wesley não quis consertar sua vida, o pai falando para ele, o pai juntamente com os diáconos falando para ele, ele não quis. Teve que entregar Wesley a Satanás. Quando Wesley foi chicoteado, sofreu, Wesley decidiu voltar. E voltou para a comunhão, pediu perdão e continuou. É desta forma, isto é o que a Bíblia ensina. Eu sei de uma coisa, eleito não se perde. Deus corrige o eleito, nem que seja no leito de morte. Ele será corrigido. Pode ter certeza disto. Você vê o ladrão da cruz My God, why have you forsaken me? Father, into your hands I commit my spirit.